40 anos, gente. 40 anos é tempo pra caramba. O Osvaldo, ou Vado, como chamavam ele na linha de produção, passou esse tempo todo cheirando óleo de máquina e ouvindo o barulho da prensa hidráulica. Não era uma sinfonia, não. Era um martírio constante, um tec-tec-boom, que entrava pelos ouvidos e se instalava no fundo da alma. Ele trabalhava na metalúrgica São Jorge, ali perto do ABC Paulista. Todo dia era a mesma coisa. O despertador tocava às 5h30 da manhã. Não podia falhar. Se perdesse o ônibus das 6h15, chegava atrasado. E se chegasse atrasado, perdia o bônus de pontualidade. E o bônus, meu amigo, era o que segurava as pontas para pagar o condomínio do apartamento minúsculo em que ele morava. Vado era o retrato do trabalhador brasileiro. Dedicado, quieto e com a espinha curvada de tanto olhar para baixo na esteira. Ele não era ambicioso. Nunca quis ser chefe, nunca brigou por aumento. O sonho dele, se é que podia chamar de sonho, era pagar as contas e garantir que a aposentadoria chegasse. E a aposentadoria chegou. Aos 65 anos, no dia 14 de março, Vado pegou o último crachá que passaria na catraca. O chefe de produção, um rapaz de 30 e poucos anos que mal sabia o nome de Vado, deu a ele um aperto de mão protocolar e um discurso ensaiado sobre serviços prestados à nação e à empresa. Fizeram uma festinha mixuruca na hora do almoço, com um bolo de padaria com cobertura de chantilly que parecia isopor. Vado sorriu, agradeceu e sentiu um vazio tão grande que parecia que o barulho da prensa tinha parado só dentro da cabeça dele. "E aí, Vado, agora é só curtir a vida", disse o colega mais novo, já pensando na hora de ir embora. Curtir a vida. A frase ecoou na cabeça de Osvaldo enquanto ele pegava o ônibus de volta para casa. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de um laranja sujo sobre os prédios cinzentos de São Paulo. Ele chegou no apartamento, tirou o sapato de segurança, o mesmo par há 5 anos, remendado na sola, e sentou no sofá de veludo manchado. E aí, gente, a ficha caiu. A ficha caiu com o peso de 40 anos. Ele olhou para a sala. A televisão de 29 polegadas, comprada em 10 prestações. O quadro de paisagem que a esposa, falecida há 10 anos, tinha insistido em comprar. O porta-retrato com a foto dos filhos Márcia e Ricardo, formados e bem-sucedidos. Tudo ali era resultado do seu esforço, sim, mas era um esforço que tinha consumido a vida. Vado não tinha hobby, não tinha paixão, não tinha grandes amigos fora da fábrica. O que ele tinha era uma rotina. E, de repente, a rotina tinha acabado. Ele se levantou e foi até a cozinha, beber um copo d'água. Viu o reflexo no vidro da janela. Um homem grisalho, cansado, com olheiras fundas e um olhar que parecia ter perdido o brilho há muito tempo. "Quem é você, Osvaldo?" A pergunta veio do fundo do peito. Ele tinha trocado a juventude, os fins de semana, os sonhos, por um pedaço de papel chamado olerite. Ele garantiu a segurança, a estabilidade, mas ao fazer isso, ele tinha se esquecido de viver. A esposa dele, Dona Sônia, sempre dizia: "Vado, você precisa ler mais. O mundo não é só parafuso e porca." Mas ele estava sempre exausto. O cheiro de óleo não saía das mãos nem com sabão de coco. Naquela noite, Vado não conseguiu dormir. Não era insônia de preocupação, era insônia de terror. Ele estava livre, mas não sabia o que fazer com a liberdade. E o pior, ele percebeu que se ele morresse ali no sofá nos próximos 6 meses, a única coisa que Márcia e Ricardo diriam seria: "Papai foi um bom provedor." Não diriam: "Papai foi feliz." No dia seguinte, ele pegou a carteira de trabalho grossa e cheia de carimbos. 40 anos na mesma página, um monumento à monotonia. Ele decidiu que não podia ser assim. Ele tinha 65 anos. Não era um garoto, mas também não estava no caixão. O que ele faria com a aposentadoria? Ficar vendo programa de auditório na TV? Jogar dominó na praça? Esperar a morte chegar? Não. Ele se lembrou de uma coisa que o fazia sorrir. Algo que ele mantinha escondido no fundo do armário. Os livros. Vado era um leitor voraz, mas secreto. Nos intervalos do almoço, enquanto os colegas falavam de futebol e cerveja, ele lia romances de capa mole, aqueles que ele comprava em sebos escondidos. Ele amava a sensação de viajar sem sair do lugar. Ele sonhava com lugares que ele nunca visitou. Cidades pequenas, tranquilas, onde o tempo andava mais devagar. Aquele foi o dia em que Osvaldo morreu e Vado renasceu. A decisão foi rápida, quase febril.
Ele não podia ficar ali, naquele apartamento que cheirava a mofo e a trabalho. Ele precisava de ar puro, de silêncio, de cor. Ele ia vender tudo. Sim, vender o apartamento, o único patrimônio de sua vida inteira. Ele ia pegar o dinheiro da rescisão, juntar com o FGTS e a primeira parcela da aposentadoria e fazer o que Dona Sônia sempre sonhou: abrir um lugar que tivesse cheiro de café e papel novo. Uma livraria pequena, quem sabe com um cantinho para servir um bolo de fubá. O problema, como sempre, eram os filhos. Márcia tinha 38 anos. Era advogada, casada com um engenheiro e morava na Zona Sul. Ricardo era gerente de banco e tinha acabado de comprar um SUV 0 km. Eles eram a prova de que Vado tinha feito tudo certo na vida. Eles valorizavam a estabilidade acima de tudo. Vado marcou um almoço de domingo para contar a novidade. Eles foram ao restaurante que Vado mais gostava, um self-service simples, mas com feijoada de primeira. Márcia e Ricardo estavam felizes, falando sobre o futuro do pai. Pai, o senhor tem que ver. Já separamos uns catálogos de pacotes de viagem para idosos. Tem Caldas Novas, tem o Sul. O senhor merece descansar, disse Márcia sorrindo, enquanto arrumava a gola da camisa do pai. Isso aí, pai. E o senhor não se preocupe com grana. A aposentadoria é boa e o apartamento está pago. O senhor pode ficar tranquilo. O senhor fez a sua parte, completou Ricardo batendo no ombro dele. Vado respirou fundo. Ele sentiu um nó na garganta. Ele amava os filhos, mas a maneira como eles falavam sobre o futuro dele parecia que eles estavam planejando um enterro. Filhos, Vado colocou o garfo na mesa. As mãos tremiam um pouco. Eu agradeço a preocupação, mas eu não vou viajar para Caldas Novas. Márcia fez uma careta. Por que não, pai? É bom para a saúde. Eu tomei uma decisão, Vado disse tentando manter a voz firme. Uma decisão grande. Ricardo parou de comer a couve e olhou fixamente para o pai. O que aconteceu, pai? Está doente? Não, eu estou acordado. Eu acordei, meu filho. Eu passei 40 anos vendendo a minha vida em troca de um teto. Agora eu tenho o teto, mas não tenho vida. Vado fez uma pausa dramática, saboreando o silêncio que se instalou na mesa. Eu vou vender o apartamento. O silêncio virou choque. Márcia engasgou com a água. Ricardo largou o talher com um estrondo. Vender o quê, pai? Perguntou Ricardo, pensando que o pai estava brincando ou sofrendo um lapso de memória. O apartamento que o senhor levou 30 anos para pagar? Esse mesmo. Eu já falei com o corretor, o Zé da esquina. Ele disse que o mercado está bom. Márcia, a advogada, foi a primeira a reagir com a lógica fria. Pai, o senhor não pode fazer isso. Esse é o seu único patrimônio. É a garantia da sua velhice. O senhor vai morar onde? Vai alugar? Aluguel come a aposentadoria. Eu não vou alugar. Eu vou comprar uma casa. Ricardo esfregou o rosto nervoso. Uma casa? Que casa, pai? O senhor vai comprar uma casa na praia e gastar todo o dinheiro. Não. Eu vou comprar uma casa pequena, no interior de Minas. Uma cidadezinha que nem deve ter semáforo. A resposta fez os dois filhos se entreolharem, aterrorizados. Minas Gerais, por quê? O senhor conhece alguém lá? Perguntou Márcia, a voz subindo uma oitava. Não conheço ninguém, mas eu li sobre a cidade. Se chama Santana do Cafezal. Parece calma. E é lá que eu vou realizar o meu sonho. Ricardo inclinou-se na mesa, sério, quase ameaçador. Pai, sem rodeios. Que sonho é esse que o senhor nunca mencionou, aos 65 anos, que exige a venda do seu único bem? O senhor está sendo enganado? Vado sentiu o sangue esquentar. Ele não era um garoto. Ele não precisava de permissão. Eu vou abrir uma livraria e um café. Pequena. Um lugar onde eu possa ler, conversar sobre livros e servir um café fresquinho. Silêncio. Mais uma vez, o silêncio. Márcia começou a rir. Um riso histérico e nervoso. Uma livraria? Pai, o senhor passou a vida na metalúrgica. O senhor não entende de comércio. Livraria não dá dinheiro. As pessoas leem no celular. O senhor vai quebrar em 6 meses. Eu não estou fazendo isso para ficar rico, Márcia. Eu estou fazendo isso para não morrer de tédio. Para ter um motivo para acordar que não seja bater o ponto. Ricardo, o gerente de banco, apelou para a responsabilidade financeira. Pai, o senhor está sendo irresponsável. Totalmente. O apartamento é a herança. O senhor tem que pensar no futuro dos seus netos. O que o senhor vai fazer se ficar doente? Vai vender livro para pagar hospital? A palavra herança
atingiu Vado como um soco. Eles não estavam preocupados com a felicidade dele, estavam preocupados com o dinheiro. Escutem bem o que eu vou dizer. Vado falou, sua voz baixa e firme, cortando a discussão. Eu trabalhei 40 anos para ter o direito de fazer o que eu quiser com o que é meu. Eu não vou deixar que a minha vida termine como começou. Cinzenta e sob as regras dos outros. O apartamento é meu, o dinheiro é meu, e o sonho finalmente é meu. Márcia cruzou os braços, os olhos marejados de raiva e frustração. O senhor está agindo como um adolescente rebelde, pai. O senhor está jogando fora a segurança que o senhor lutou tanto para construir. Segurança é uma ilusão, Márcia. O único seguro que eu tenho é o de estar vivo hoje. A discussão continuou por mais de uma hora, virando uma briga feia. Osvaldo foi chamado de velho teimoso, de irresponsável, de egoísta. Ele ouviu tudo em silêncio, mas não cedeu 1 milímetro. Ele sabia que o plano era loucura para a lógica deles, mas para ele era a única chance de salvação. Ele precisava de coragem, muita coragem. Na segunda-feira seguinte, Vado assinou a autorização de venda com o Zé da esquina. O apartamento foi anunciado com um preço bom, e Zé garantiu que venderia rápido, já que a localização era excelente para quem trabalhava no ABC. Vado começou a se desfazer das coisas. Ele doou roupas, vendeu a televisão antiga e os móveis que não caberiam na casinha no interior. Cada objeto que saía do apartamento parecia tirar um peso de seus ombros, como se ele estivesse desenterrando o Vado de 25 anos, aquele que ainda tinha sonhos grandes. Ele só guardou os livros. Eram caixas e caixas de romances históricos, poesia e literatura clássica. Eles eram a semente da livraria. Enquanto a venda do apartamento avançava, Vado usou a internet, que ele demorou 6 meses para aprender a usar, para pesquisar Santana do Cafezal. Era uma cidade pequena, com uma praça central arborizada e casas coloniais coloridas. O ritmo parecia ser o de antigamente. Ele encontrou um imóvel que parecia perfeito. Uma casa antiga, de esquina, no centro da cidade, com uma varanda espaçadinha e espaço para uma cozinha de café. O preço era justo, bem abaixo do que ele conseguiria com a venda do seu apartamento em São Paulo. Vado decidiu que não podia esperar. Ele precisava ver a cidade com os próprios olhos. Ele pegou um ônibus de linha, desses velhos e barulhentos, e viajou por 12 horas. Deixou o cheiro de poluição e a pressa de São Paulo para trás. Quando desceu na rodoviária de Santana do Cafezal, ele sentiu o cheiro da terra molhada e do café fresco. O ar era limpo e o silêncio era tão profundo que doía nos ouvidos desacostumados ao barulho da prensa. A cidade era exatamente como nas fotos, só que melhor. As pessoas caminhavam devagar, cumprimentando-se pelo nome. Não havia pressa. Ele encontrou o corretor local, o seu Evaristo, um senhor de bigodes brancos e um sorriso acolhedor. O senhor é o Osvaldo de São Paulo? Que bom, eu estava esperando. O senhor parece cansado. Aceita um cafezinho antes de ver a casa? Vado aceitou, emocionado. Na fábrica, ninguém nunca parava para perguntar se ele estava cansado. Seu Evaristo o levou até um boteco na praça e Vado tomou o café mais saboroso de sua vida. Enquanto isso, ele observava a vida passar. Crianças brincando, um grupo de idosos jogando truco e o sino da igreja tocando as horas. O senhor veio de longe, hein? O que traz um paulistano para o meio do mato? Perguntou seu Evaristo com curiosidade amigável. Uma vida nova, respondeu Vado, sorrindo de verdade pela primeira vez em anos. Eu vim começar de novo. Seu Evaristo não perguntou mais nada, apenas assentiu com respeito. Eles caminharam até a casa da esquina. Ela era verde água, com janelas de madeira e uma porta larga que dava para a rua. Tinha um pequeno jardim lateral e uma energia que Vado sentiu imediatamente. Ao entrar, ele viu o potencial. A sala da frente era grande e iluminada, perfeita para as estantes e as mesinhas do café. Os cômodos internos seriam sua moradia. E aí, seu Osvaldo, o que o senhor achou? Vado passou a mão pela parede rústica. Ele podia quase sentir o cheiro de livro novo misturado com um pão de queijo quentinho. Eu levo, disse Vado sem hesitar. Eu fecho o negócio. A burocracia do interior era lenta, mas amigável. Vado voltou para São Paulo com o contrato de compra e venda assinado, dependendo apenas da concretização da venda do seu apartamento. Quando ele chegou em São Paulo, o Zé da esquina já tinha um comprador à vista, um jovem casal que estava começando a vida.
A proposta era boa. Vado ligou para os filhos e deu a notícia. O apartamento foi vendido. Em 30 dias eu assino a papelada e me mudo. A reação foi explosiva. Márcia não aceitou. Ela ligou para o pai chorando, implorando para que ele voltasse atrás, dizendo que ele estava cometendo um erro terrível. Pai, pensa bem. O senhor vai morar em uma cidade que não tem hospital decente. O senhor vai ficar sozinho. Se o senhor cair, quem vai te ajudar? Eu vou fazer amigos, Márcia. E se eu cair, eu me levanto. Eu passei 40 anos na mesma posição. Cair pode até ser bom para mudar o ângulo. Ricardo foi mais pragmático e cruel. O senhor está vendendo a nossa segurança, pai. O senhor está jogando a nossa herança no lixo. A herança de vocês é a educação que eu dei. O resto é meu. A briga escalou ao ponto em que os filhos disseram que não o ajudariam na mudança, nem o visitariam na tal cidade do nada. Se o senhor quer viver essa loucura, viva sozinho, disse Ricardo, desligando o telefone. Vado sentiu a dor da rejeição, mas ela foi rapidamente substituída por uma sensação estranha de alívio. Ele não devia nada a ninguém. Ele estava livre da expectativa. Nos dias que se seguiram, Vado encaixotou os livros. Ele pensou nos nomes que daria à livraria. O Café da Esquina, página 65, ou talvez algo mais poético. Ele pegou a chave do apartamento pela última vez. A mudança para Minas estava marcada para a semana seguinte. O caminhão era pequeno, levando apenas as caixas de livros, a cama e alguns utensílios básicos. Naquela noite, sozinho no apartamento vazio, Vado pegou um livro de poesia de Carlos Drummond de Andrade. Ele leu em voz alta, algo que nunca tinha feito. Ele estava assustado, sim, era um salto no escuro. Mas pela primeira vez em 40 anos, ele não estava apenas existindo, ele estava começando. O dia da mudança chegou. Era um sábado de sol. Osvaldo, agora Vado, vestiu uma camisa xadrez que nunca tinha tido coragem de usar na cidade grande e colocou um boné. Ele trancou o apartamento, entregou as chaves ao novo proprietário e deu as costas ao prédio cinzento que tinha sido sua prisão dourada. Ele subiu no banco da frente do caminhão de mudanças ao lado do motorista e olhou para trás. Não havia arrependimento, apenas a ansiedade de quem está prestes a embarcar em uma aventura. E aí, seu Osvaldo, para onde vamos? Perguntou o motorista. Para o começo, Vado respondeu, a voz rouca de emoção. Para Santana do Cafezal. A viagem foi longa, mas Vado não dormiu. Ele olhava a paisagem mudar, os arranha-céus dando lugar a colinas verdes e plantações de café. Ele estava indo em direção a um futuro incerto, mas colorido. Chegando em Santana do Cafezal, o sol já estava baixo. A casinha verde-água o esperava, silenciosa e promissora. O caminhão parou na frente do imóvel. As poucas pessoas que estavam na praça olharam com curiosidade o recém-chegado. Vado desceu, esticou as pernas e respirou fundo o cheiro forte de café. Ele tirou as caixas do caminhão, uma por uma, cada livro parecendo mais leve do que nunca. Ele abriu a porta da frente, a porta que seria a entrada de sua livraria. A luz do crepúsculo invadia o espaço. A primeira coisa que Vado fez, antes mesmo de montar a cama, foi abrir uma caixa. Ele tirou um livro e o colocou sobre o balcão improvisado que ele tinha levado. Ele estava ali aos 65 anos, no interior de Minas, com o dinheiro contado e os filhos bravos. Mas ele estava onde deveria estar. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para Márcia e Ricardo, a primeira que mandava desde a briga. A mensagem era curta. Cheguei. Estou bem. Eu sinto paz. Eu amo vocês. Ele não esperou resposta. Ele não precisava de aprovação. Ele precisava de café e livros. A noite caiu e Vado sentou-se na varanda da casa. A única luz vinha da praça. Ele podia ouvir o murmúrio das conversas e o som distante de um violão. Ele estava sozinho, mas não se sentia solitário. Ele estava pronto para começar a construir a sua livraria e café. Ele precisava de prateleiras, de uma máquina de café expresso e de muita coragem para aprender a fazer bolos. O primeiro dia de Osvaldo, o empresário, estava apenas começando. Ele só precisava de um nome. Ele pensou no nome da cidade, Cafezal. Ele pensou no que ele estava buscando, recomeço. Ele sorriu. O nome seria O Recanto do Cafezal. Ele se levantou, ajeitou o boné e entrou na casa. A aventura estava oficialmente inaugurada. Ele só precisava da próxima manhã para botar a mão na massa e enfrentar o desafio de transformar uma casa velha em um refúgio literário e, a si mesmo,
em um homem novo. O relógio marcava 9 horas da noite. Pela primeira vez em 40 anos, Vado não precisava se preocupar em acordar às 5h30. Ele podia acordar quando quisesse, para fazer o que quisesse. Ele abriu o livro que tinha deixado no balcão improvisado. Um clássico que ele sempre quis ler com calma, mas nunca teve tempo. Ele leu a primeira frase, e o silêncio da noite mineira engoliu o som das palavras. Ele estava em casa, e a vida estava apenas começando. Ele precisava agora era de um bom marceneiro e de uma receita de pão de queijo infalível. O dinheiro era pouco, mas a determinação era infinita. Ele tinha trocado a segurança do apartamento pela incerteza da felicidade e valia cada centavo. Continua, o silêncio daquela noite em Santana do Cafezal era um luxo que Vado nunca tinha imaginado. Não era o silêncio opressor do apartamento vazio em São Paulo. Era um silêncio que respirava, cheio de grilos e o vento nas árvores. Vado dormiu como um bebê, pela primeira vez em décadas, sem o peso da sirene da fábrica na sua cabeça. Quando ele acordou, não foi o despertador, foi o cheiro. O cheiro de mato molhado e de café que vinha da rua. Olhou para o relógio. 8 da manhã. Que sensação estranha, gente. Ele podia ter dormido até o meio-dia se quisesse. Não tinha patrão, não tinha ponto para bater. Ele se levantou, vestiu uma roupa simples e foi inspecionar a nova casa. A casinha verde-água era charmosa, mas a idade pesava. As tábuas do assoalho rangiam, a pintura interna estava descascada e a fiação parecia da época da Guerra do Paraguai. O dinheiro, ele sabia, teria que ser esticado como massa de pão. O primeiro passo era encontrar o marceneiro. Vado precisava de prateleiras, muitas prateleiras, fortes o suficiente para aguentar o peso de centenas de histórias. Ele saiu para a praça principal. Aquele lugar era o coração da cidade. As pessoas estavam sentadas nos bancos, lendo jornal, conversando. A vida passava em câmera lenta. Vado se sentia um turista. Ele perguntou sobre um bom marceneiro em um armazém de secos e molhados. A resposta veio unânime. Seu Gerson. Mas vá com tempo só, avisou a dona do armazém, sorrindo. O Gerson é bom, mas é devagar. Ele trabalha no tempo do carvalho. Vado achou graça, o tempo do carvalho. Em São Paulo, o tempo era o do relógio de ponto. Ele encontrou a oficina do seu Gerson numa rua lateral. O cheiro de serragem era delicioso e o som do martelo era suave, não o estrondo metálico que ele conhecia. Seu Gerson era um senhor robusto, de mãos calejadas e óculos na ponta do nariz. Pois não, só. O que o senhor deseja? Perguntou Gerson, limpando o pó das mãos no avental. Vado explicou o projeto, uma livraria e café. Ele precisava de estantes rústicas, duráveis, que ocupassem toda a sala da frente. Ele desenhou num pedaço de papel de pão o que tinha na mente. Seu Gerson ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça. Ele não falava de prazos, falava de madeira. Isso aqui não pode ser compensado, não. Livro pesa. Tem que ser madeira de lei, bem aparelhada. E eu só trabalho com a madeira que me fala. Como assim que fala? Perguntou Vado, confuso. A madeira tem o tempo dela, só. Não adianta correr, eu começo a preparar o material na semana que vem. O senhor tem pressa? Vado pensou na sua vida anterior, onde a pressa era a regra. Não, não tenho pressa. Eu tenho tempo, seu Gerson. Todo o tempo do mundo. Seu Gerson sorriu, um sorriso que iluminou o rosto barbudo. Ele entendeu o Vado. Eles fecharam o negócio com um aperto de mão e um preço que fez Vado engolir em seco, mas que ele sabia que valia o trabalho artesanal. A obra começou. Vado, que sempre foi um trabalhador manual, não ficou parado. Ele não podia pagar pedreiro para tudo. Ele mesmo lixou as paredes, raspou o chão e pintou os cômodos internos onde iria morar. Ele se sujava de tinta e, pela primeira vez, o cansaço era satisfatório, não exaustivo. Enquanto a parte da livraria tomava forma, ele precisava resolver a parte do café. Livros eram a alma, mas o café era o pão. Ele precisava de uma máquina de café expresso decente, mas o dinheiro estava quase acabando na reforma. Ele comprou uma máquina de café filtrado industrial de segunda mão e decidiu focar na qualidade dos quitutes mineiros. E aí, gente, ele conheceu a Dona Zilda. Dona Zilda era a rainha não oficial da culinária de Santana do Cafezal. Ela vendia seus doces e salgados na feira de sábado e era famosa pelo pão de queijo que desmanchava na boca. Vado, com toda a sua humildade paulistana, foi até a casa dela. Uma casa cheia de vasos de samambaias e cheiro de baunilha.
Dona Zilda, eu sou o Osvaldo, o novo morador da Casa Verde Água. Eu estou abrindo uma livraria e café e eu preciso de ajuda. Eu sou péssimo na cozinha. Dona Zilda, uma senhora baixa e forte com um olhar desconfiado, olhou para ele de cima a baixo. O senhor quer vender livro e pão de queijo? O senhor sabe fazer pão de queijo? Não. Eu sei apertar parafuso, Dona Zilda, mas eu quero aprender a fazer o seu. E eu quero pagar o preço justo pela sua receita e, se possível, pelas suas aulas. A honestidade e a vulnerabilidade de Vado desarmaram Dona Zilda. Ela via muitos gente de fora vindo para a cidade querendo enriquecer rápido. Vado parecia diferente. Certo, eu não vendo minha receita, mas eu ensino. Se o senhor for um bom aluno e prometer não botar requeijão no meio, eu ajudo. E assim, Vado começou sua segunda faculdade, a culinária mineira. Ele passava as tardes na cozinha da Dona Zilda, aprendendo a misturar o polvilho, a bater o bolo de fubá cremoso e, o mais importante, a entender que a comida, como a leitura, é um ato de carinho. Dona Zilda, vendo o esforço do Vado, se apegou a ele. Ela percebeu que aquele homem não estava tentando fugir, estava tentando se encontrar. O senhor tem que ter paciência, Osvaldo. As pessoas vêm aqui para conversar. O café tem que ser um abraço. Enquanto Vado mergulhava na nova rotina, o passado tentava puxá-lo. O telefone tocou um dia, e era Márcia. A voz dela estava tensa. Pai, o senhor está bem? O Ricardo disse que o senhor não respondeu o e-mail dele sobre o investimento. Eu estou ótimo, Márcia. E o investimento está sendo feito na minha felicidade. Pai, a gente não está brincando. O senhor está torrando o dinheiro da venda do apartamento em madeira e farinha. O senhor não tem noção de administração. Vado pegou um pano e limpou a poeira de uma das prateleiras recém-instaladas por seu Gerson. O cheiro de madeira nova era inebriante. Márcia, eu passei 40 anos administrando a minha vida para que a sua fosse segura. Agora, a minha vida é um empreendimento pessoal. Se eu falir, eu falho sozinho. Se eu tiver sucesso, eu sou feliz sozinho. O senhor não está sozinho, pai. Nós somos sua família. Família que se preocupa mais com o meu saldo bancário do que com o meu sorriso. Eu dispenso a preocupação, Márcia. Venha me visitar, venha tomar um café, mas não venha me fiscalizar. A conversa foi encerrada friamente. Vado desligou o telefone e sentiu uma pontada de tristeza, mas não de culpa. Ele tinha escolhido a paz, e a paz tinha um preço. Seu Gerson terminou as prateleiras. Eram lindas. Madeira maciça, com um acabamento que parecia um convite ao toque. A sala da frente estava irreconhecível. As paredes ganharam um tom de amarelo claro, e os livros, finalmente fora das caixas, foram dispostos com carinho. Vado organizou a livraria por temas, mas também por sentimentos. Tinha o canto dos livros para chorar, o canto dos livros para viajar e a seção especial de poesias para o café. Ele comprou mesas e cadeiras de ferro batido, simples e charmosas. Instalou um balcão rústico para servir o café e os quitutes. Em agosto, 4 meses após a chegada, o recanto do cafezal estava pronto. O letreiro, pintado à mão por uma artista local, era simples e acolhedor. Vado sentia o coração bater forte, como se fosse o dia do seu primeiro turno na fábrica, mas com uma emoção totalmente diferente. Ele marcou a inauguração para um sábado de manhã. Não fez propaganda grande. Ele confiava no boca a boca e na curiosidade dos moradores. Na véspera, ele assou o primeiro bolo de fubá no forno da casa. O cheiro se espalhou pela rua. Dona Zilda, que estava na varanda, deu um joinha para ele. O cheiro está certo, Osvaldo. Agora é só ter fé. A ansiedade era palpável. Vado mal dormiu. Ele estava com medo. Medo de fracassar. Medo de ter jogado tudo fora. Mas o medo não era o mesmo de antes. Não era o medo de perder o emprego. Era o medo de perder a chance de ser feliz. Sábado, 9 horas da manhã. Vado vestiu uma camisa de linho limpa, colocou seu avental novo e abriu a porta da livraria. Ele ligou a cafeteira e colocou uma música suave, um chorinho bem lento. O primeiro cliente não foi um morador. Foi um grupo de ciclistas que estava passando pela cidade, procurando um lugar para descansar. Eles entraram suados e pararam surpresos. "E aí, moço, isso é uma livraria?" perguntou um deles, tirando o capacete. "É uma livraria e um café. Sejam bem-vindos ao Recanto do Cafezal", disse Vado, sentindo as palavras saírem naturalmente.
Os ciclistas pediram café e pão de queijo. Vado serviu, as mãos tremendo um pouco, mas com um sorriso genuíno. Enquanto eles comiam, um dos ciclistas se perdeu nas estantes. Ele pegou um livro de contos do Mário de Andrade. "Quanto custa esse, seu Osvaldo?" R$ 25, respondeu Vado, fazendo a primeira transação de sua nova vida. O dinheiro, um punhado de notas amassadas, parecia mais valioso do que todos os olerites que ele já tinha recebido. Depois dos ciclistas, a porta se abriu de novo. Era seu Evaristo, o corretor, acompanhado de sua esposa, Dona Célia. "Viemos te prestigiar, Osvaldo, e tomar o café que a Zilda ensinou, porque se for ruim ela vai te dar uma bronca", brincou Evaristo. Aos poucos os moradores vieram, não em multidões, mas em um fluxo constante. Curiosos, acolhedores. A livraria não era um negócio de volume, era um negócio de conversa. As pessoas entravam, folheavam os livros e ficavam. Sentavam-se nas cadeiras e falavam sobre a vida, sobre a cidade, sobre o clima. Vado, o homem que passou 40 anos mudo na linha de produção, descobriu que tinha o dom de conversar. Ele recomendava livros, ouvia histórias e servia café. Ele era o anfitrião, o bibliotecário e o cozinheiro. No meio da tarde, um senhor de cabelos brancos e cachimbo entrou. Era Humberto, o professor aposentado de literatura da cidade, que Vado tinha ouvido falar. Humberto passou a mão nas lombadas dos livros com a reverência de quem toca uma relíquia. "Osvaldo, meu caro, essa cidade precisava de um lugar assim, um lugar para respirar." Eles passaram meia hora conversando sobre Machado de Assis. Vado se sentiu no paraíso. Naquele momento, ele soube que o dinheiro gasto valeu a pena. Ele não estava apenas vendendo livros, ele estava construindo cultura e comunidade. O primeiro dia foi um sucesso modesto. Ele vendeu uns 10 livros e serviu uns 30 cafés. O lucro foi pequeno, mas a satisfação era imensa. Ao fechar as portas, Vado sentou-se exausto, mas com o coração leve. Ele tinha um propósito. Nos meses seguintes, o recanto do cafezal se tornou um ponto de encontro. A rotina de Vado era totalmente nova e exigente. Ele acordava cedo para assar os pães de queijo e os bolos, abria a livraria, limpava, organizava as finanças, que eram bem simples, graças a Deus, e passava a tarde conversando. Ele começou a organizar pequenos eventos, um clube de leitura nas terças-feiras, onde discutiam clássicos brasileiros, e uma noite de poesia nas quintas. As crianças da cidade vinham depois da escola para ver os livros infantis, e Vado lia histórias para elas, inventando vozes engraçadas. Vado e o velho operário cinzento estava florescendo. Ele estava mais magro, a pele bronzeada e o olhar... o olhar estava vivo. Ele ria, ele brincava. Ele estava Osvaldo, mas também era o Vado que Dona Sônia sempre quis que ele fosse. A vida financeira era apertada, é verdade. Ele controlava cada centavo. O dinheiro da venda do apartamento era o capital de giro e a aposentadoria era o que pagava as contas básicas. Ele não estava rico, mas estava sustentável. Que mais importante, ele estava feliz. A única sombra era a relação com os filhos. Márcia e Ricardo não o visitaram. Eles mantinham contato esporádico, sempre por telefone, e sempre com um tom de preocupação condescendente. "Pai, o senhor está se alimentando direito? O senhor está vendendo alguma coisa?" perguntava Ricardo como se estivesse auditando um caixa minúsculo. "Eu estou bem, Ricardo. Estou vendendo o suficiente para comer o pão de queijo da Zilda e pagar a luz." "O senhor não tem medo de ficar sem reservas?" "Eu tenho medo de ficar sem histórias para ler, meu filho. O resto a gente corre atrás." Vado sabia que o silêncio deles vinha de uma mistura de raiva e vergonha. Eles tinham investido tanto na ideia de que a vida era uma linha reta de estabilidade que a loucura do pai era um insulto à lógica deles. Um dia, Vado recebeu uma carta, não um e-mail. Era de Márcia. Curiosa, ele abriu. Não era uma carta de desculpas, mas de desabafo. "Pai, eu não entendo. O senhor trocou o conforto e a segurança por um risco que é desnecessário. O senhor nos colocou em uma posição difícil. Quando as pessoas perguntam sobre o senhor, eu não sei o que dizer. Que o meu pai, que trabalhou 40 anos, agora vende livros e café no interior, isso não é digno." Vado releu a palavra digno. Ele dobrou a carta e colocou-a no bolso. Ele foi até o espelho. Viu o reflexo do seu rosto, sujo de farinha do último bolo. Ele estava cansado, mas seus olhos brilhavam.
O que é dignidade? Ser infeliz por 40 anos em nome da segurança ou arriscar tudo para ter paz por alguns anos? Vado sabia a resposta. A dignidade estava em viver de acordo com o próprio coração. Ele pegou o celular para responder, mas hesitou. Não adiantava brigar com a visão de mundo deles. Ele tinha que mostrar, não falar. Ele decidiu que não iria mais insistir. Se eles quisessem vê-lo, teriam que cruzar a ponte. Ele voltou para o balcão. Era uma quinta-feira à tarde e a livraria estava vazia. Perfeito. Ele pegou um livro de contos do Guimarães Rosa e sentou-se. Ele leu sobre o sertão, sobre a vida simples, sobre o peso das escolhas. A paz que ele sentia era o seu maior lucro. O Recanto do Cafezal era mais do que uma loja. Estava se tornando o centro cultural da cidade. Vado, sem querer, havia se tornado uma figura importante, o guardião das histórias e do bom café. Ele tinha descoberto que o trabalho, quando feito com paixão, não te consome. Ele te alimenta. A vida seguia seu curso tranquilo em Santana do Cafezal. As estações mudavam. O cheiro do café se misturava ao cheiro da chuva. Vado se sentia enraizado ali. Ele tinha amigos, tinha um propósito e tinha uma estante cheia de promessas. Mas, como em toda boa história, um novo desafio estava à espreita. Algo que Vado, na sua bolha de felicidade mineira, não podia prever. O dinheiro, embora controlado, era finito. Ele precisava aumentar as vendas para garantir o futuro da livraria. E o inverno estava chegando e, com ele, a baixa temporada do turismo. Ele precisava de uma ideia nova, algo que fizesse o Recanto do Cafezal se destacar ainda mais, que trouxesse gente de fora sem perder a alma da cidade. Ele precisava de um plano B, e rápido. Ele fechou o livro, olhou para a rua e viu seu Evaristo, o corretor, vindo em sua direção, com uma expressão preocupada. Seu Evaristo não vinha para tomar café, vinha para dar uma notícia. E no interior, notícia urgente quase nunca é boa. Vado ajeitou o avental, pronto para enfrentar o que viesse. Ele já tinha enfrentado 40 anos de prensa hidráulica. Ele podia enfrentar qualquer coisa. Continua. O seu Evaristo parou na frente do balcão, tirou o chapéu de palha e ajeitou o bigode. O sorriso acolhedor de sempre estava ausente, substituído por uma ruga profunda na testa. Senta aqui, seu Osvaldo. Preciso de um café duplo e forte. E uma notícia que o senhor não vai gostar. Vado sentiu um frio na espinha. Serviu o café, concentrando-se no aroma para não pensar no pior. Pode falar, Evaristo. Ruim ou não, a gente resolve. É a seguinte, lembra daquele prédio vazio bem em frente à praça onde era a lotérica antiga? Lembro. Pois é, parece que uma rede grande de cafeterias, dessas que tem em shopping de São Paulo, comprou o ponto. Vão abrir uma filial aqui. A notícia atingiu Vado como um balde de água fria. Uma rede. Isso significava máquinas automáticas, preços baixos, marketing agressivo. Significava que o negócio de nicho dele, construído no suor e na farinha, corria sério risco de ser esmagado. E qual o nome da rede? Perguntou Vado, tentando parecer tranquilo. Café Expresso Global. Eles se gabam de ter o café mais rápido e barato do país. Vado esfregou as mãos, sentindo o peso da concorrência. Ele não podia competir em velocidade. O Recanto do Cafezal era lentidão e contemplação. Eles vão abrir quando? Em uns 3 meses. Bem no começo do inverno, quando o movimento já cai por causa do frio. Eles vêm com tudo, Osvaldo. Seu Evaristo era um homem prático. Ele via a ameaça ao comércio local. Se o Café Expresso Global viesse, a dona Zilda também sentiria o baque, porque eles trariam seus próprios salgados industrializados. Nós vamos quebrar, Evaristo. Eu mal paguei o seu Gerson pela estante. Não diga isso. O seu café tem alma, Osvaldo. O deles tem plástico, mas a gente tem que se mexer. O senhor precisa de algo grande para chamar a atenção antes que eles cheguem. Vado passou a noite em claro, olhando para as prateleiras. Ele tinha trocado a segurança pela liberdade, mas a liberdade exigia esforço constante. Ele precisava de algo que só Santana do Cafezal pudesse oferecer. Ele precisava de um evento que celebrasse a lentidão, a literatura e o aconchego. Ele se lembrou do que o professor Humberto tinha dito, que a cidade precisava de um lugar para respirar. Na manhã seguinte, Vado foi até Dona Zilda, seu Gerson e Humberto. Ele reuniu seu pequeno conselho. Eu tenho um plano, gente. Nós vamos fazer um festival. Festival de quê, Osvaldo? De café? Perguntou Dona Zilda desconfiada. Não.
o Festival de Inverno Literário do Cafezal. A ideia era simples e ousada: usar o charme do inverno mineiro para atrair gente de fora. Fazer do Recanto do Cafezal o ponto focal. Vado, o ex-operário, usou todo o seu conhecimento de logística de fábrica. Ele planejou o evento como se estivesse organizando a linha de produção. O que precisava ser feito, quem faria e o custo. Seu Gerson ficaria responsável pela iluminação e por construir um palco improvisado na praça. Dona Zilda faria quitutes especiais de inverno, caldos, pães doces e, claro, o vinho quente. Professor Humberto usaria seus contatos acadêmicos para trazer poetas e escritores de cidades vizinhas. Vado investiu o restante do seu capital de risco em divulgação. Ele fez cartazes simples, que seu Gerson ajudou a espalhar nas cidades próximas e nas rodovias anunciando: venha para o Recanto do Cafezal, calor humano, histórias e o melhor pão de queijo do mundo. O festival foi marcado para o primeiro fim de semana de julho, no auge do frio. A cidade inteira abraçou a ideia. Pela primeira vez, Vado sentiu que não era apenas um morador, era parte do tecido da comunidade. O dia do festival chegou com um frio de rachar, mas a praça estava diferente. Seu Gerson e seus ajudantes tinham pendurado luzes coloridas nas árvores e acendido uma grande fogueira na beira da praça, criando um ambiente mágico. Vado, com o avental manchado de farinha, corria entre a livraria e o balcão externo que montaram. A fila para o café e para os quitutes da Dona Zilda era enorme. O evento começou com o professor Humberto lendo um poema sobre a vida no campo. Depois, vieram músicos locais. A energia era contagiante. As pessoas estavam ali, de cachecol e gorro, rindo e se aquecendo com as histórias e o vinho quente. Vado estava no auge da felicidade, servindo um caldo de feijão quando o sino da igreja tocou o meio-dia. Ele levantou os olhos, varrendo a multidão, e foi aí que ele viu. Parados na lateral da praça, perto de um SUV reluzente que parecia ter saído de uma concessionária de São Paulo, estavam Márcia e Ricardo. Eles estavam completamente deslocados. Márcia, de casaco de grife e botas de salto, e Ricardo engravatado, olhando para a fogueira com uma expressão de quem cheirou algo azedo. Eles não tinham anunciado a visita. Vieram para fiscalizar o desastre que esperavam encontrar. O coração de Vado deu um salto. Ele sentiu o medo antigo, o medo da reprovação voltando. Mas ele respirou fundo. Ele não era mais o Vado da fábrica. Ele entregou a concha do caldo para Dona Zilda e caminhou em direção aos filhos. Márcia foi a primeira a falar, a voz cheia de crítica. Pai, o que é isso, uma balbúrdia? O senhor está gastando o restante do dinheiro em uma festa junina fora de época? Ricardo olhou para o tumulto, para o palco improvisado e para o pai, suado e feliz. Pai, isso é irresponsável. O senhor está competindo com a prefeitura? Onde está o seu foco no business plan? Vado parou na frente deles. Ele não gritou. Ele apenas sorriu, um sorriso cansado, mas vitorioso. O meu business plan é a felicidade, Ricardo. E o meu foco é o que vocês estão vendo. Eu estou vendendo livros. Eu estou vendendo o pão de queijo da Zilda. Eu estou vendendo a alma da cidade. Ele apontou para o palco, onde uma jovem estava recitando uma poesia. Olhem em volta, filhos. Eu não estou quebrando, eu estou construindo. Márcia e Ricardo não sabiam o que dizer. Eles tinham vindo preparados para encontrar um velho solitário e falido que precisava de resgate. Encontraram um homem realizado que estava no centro de um evento de sucesso. Ricardo, o gerente de banco, não podia negar o óbvio. A fila de clientes era real. Mas esse negócio de livraria não era para dar prejuízo. Se você vende livro como se vende parafuso, sim. Aqui a gente vende experiência. As pessoas não vêm só pelo livro, vêm pela conversa, pelo calor da fogueira, pelo cheiro do bolo que eu mesmo assei hoje de manhã. Isso não tem preço, e o Expresso Global não pode comprar. Vado não deu espaço para mais críticas. Ele pegou nas mãos dos filhos que estavam frias de choque. Vocês vieram de longe. Entrem, tirem os casacos. Eu quero que vocês tomem um café e comam o melhor pão de queijo que a Dona Zilda faz. Depois que, se vocês quiserem continuar me chamando de irresponsável, podem ir embora. Mas eu quero que vocês vejam o que eu construí com a minha vida, depois que eu deixei de construir a de vocês. Márcia hesitou. Ricardo estava visivelmente constrangido, mas o cheiro da comida e o calor da livraria
Era um convite irrecusável. Eles entraram no recanto do cafezal. O interior da livraria estava lotado, mas não caótico. Era um burburinho delicioso. Márcia, a advogada metódica, olhou para as prateleiras rústicas de seu Gerson. Ela viu o canto das poesias para o café e, pela primeira vez, a visão de mundo do pai fez um pouco de sentido. Vado serviu-lhes o café. Esse é o café da terra, plantado aqui perto. Não tem pressa, não tem amargor, é só o sabor. Eles beberam em silêncio. Vado não os pressionou. Ele sabia que a verdade era mais eloquente que qualquer defesa. Eles ficaram por mais de 1 hora, observando Vado interagir. Ele era cumprimentado por todos. Ele ria. Ele dava conselhos literários, ele era amado. Ricardo, que sempre valorizou o status, viu o respeito que o pai recebia, um respeito que ele nunca alcançaria com seu terno e seu SUV. Quando Márcia e Ricardo se prepararam para ir embora, o clima era diferente. Não havia mais raiva, apenas uma aceitação melancólica. Pai, começou Márcia, a voz mais suave. O senhor parece feliz. Vado sorriu, um sorriso que vinha dos olhos, não forçado. Eu estou, Márcia. Eu estou em paz. O senhor não tem medo de tudo isso acabar? Perguntou Ricardo, voltando à lógica financeira. Vado olhou para as prateleiras, depois para a fogueira lá fora. Meu medo era passar os últimos anos da minha vida sem ter vivido. Esse medo eu venci. Se a livraria fechar amanhã, eu terei passado 6 meses vivendo de verdade. E isso vale mais do que 40 anos na prensa. Eles se abraçaram, um abraço desajeitado, mas sincero. O senhor é teimoso, pai, disse Ricardo com um meio sorriso. É a única coisa que me restou da fábrica, meu filho. A determinação. Os filhos foram embora, não prometendo voltar, mas também não prometendo esquecê-lo. Vado sabia que a ponte estava construída. Cabia a eles cruzá-la de novo, no tempo deles. A herança, afinal, era a lição de que nunca é tarde para recomeçar. O festival foi um sucesso estrondoso. Vado vendeu mais livros e quitutes naquele fim de semana do que nos 3 meses anteriores. O recanto do cafezal se tornou um destino. Ele tinha garantido o capital para atravessar o inverno. Nos anos que se seguiram, o Café Expresso Global abriu na praça, sim, mas ele nunca prosperou. Os moradores de Santana do Cafezal preferiam a lentidão, o calor humano e a autenticidade do recanto do cafezal. A rede vendia café rápido. Vado vendia tempo. Vado nunca mais apertou um parafuso. Ele se tornou o seu Osvaldo, o livreiro, o contador de histórias da cidade. Sua rotina era cheia de cores. O amarelo do fubá, o marrom do café, o verde da sua casa e o colorido das capas dos livros. Aos 75 anos, Vado estava sentado na varanda, lendo um livro novo que tinha acabado de chegar. A aposentadoria tinha lhe dado a oportunidade de viver uma vida inteira, em 10 anos. Ele ouviu um carro parar na frente da livraria. Não era o SUV de Ricardo. Era um carro simples, alugado. Márcia desceu sozinha com um sorriso envergonhado. Ela carregava uma sacola. Pai, eu vim tomar um café e eu trouxe uma coisa que eu achei que o senhor ia gostar. Ela tirou da sacola um livro novo, de capa dura, um romance que Vado queria ler. Eu não vim fiscalizar, eu vim ler. Vado sentiu os olhos marejarem, mas desta vez não era de tristeza. Bem-vinda ao recanto do cafezal, minha filha. O café já está no fogo. Ele a conduziu para dentro, para o aconchego da livraria, onde o cheiro de papel e café era o perfume da sua nova vida. Ele não tinha mais a segurança do apartamento em São Paulo, mas tinha algo muito melhor. A certeza de que a vida, não importa a idade, é uma história que só vale a pena quando a gente tem a coragem de virar a página e escrever o final que sempre sonhou. E o seu final, Vado sabia, estava apenas começando. Ele só precisava, como sempre, de mais café e mais histórias. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.